Seja muito bem-vindo a este primeiro vídeo. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Juliana Boccia, eu sou terapeuta integrativa e meu foco é desbloqueio emocional e energético, através de EFT, liberação emocional com EFT, através de radiestesia radiônica, através de programação neurolinguística e o que mais for necessário para que contribua nesse momento da sua jornada. Bom, essa série ela vai falar sobre os 7 chakras. Vão ser 7 vídeos diferentes, pois ao final de cada vídeo você vai ter uma meditação para conseguir equilibrar o chakra respectivo em que eu estarei abordando em cada vídeo. Eu vou deixar só uns recadinhos aqui antes de começar a falar sobre o primeiro chakra, porque depois eu acabo esquecendo. Na descrição desse vídeo, você vai ter acesso ao link para meditação, onde você vai equilibrar o primeiro chakra, que é o chakra coronário. Você vai ter também o link para atendimento individual e também você vai ter o link para se inscrever no tratamento coletivo contra a procrastinação e ansiedade. Esse tratamento ele é focado em desbloquear tanto seu campo emocional como seu campo energético. A gente vai abordar através de uma imersão, encontrar quais são os sabotadores, quais são os traumas, os momentos, os eventos em que foram criados bloqueios emocionais e quais são os bloqueios energéticos e trabalhar isso através de liberação emocional e mais o tratamento energético, que é um tratamento efetivo com radiestesia radiônica. Esse tratamento coletivo, ele aborda esses dois campos, o campo emocional e o campo energético. E além de você ter a imersão, que é extremamente longa, vamos dizer, e é extremamente profunda, onde você vai encontrar sabotadores, encontrar quais são os bloqueios, identificar realmente o que está travando a sua jornada, você vai conseguir liberar e poder utilizar isso no futuro também. E com a radiestesia radiônica, nós trabalhamos o desbloqueio energético. Seu campo energético é onde você vai entender quais são as questões energéticas que também estão evitando que a sua jornada se torne leve, fácil e próspera, que é o que nós temos direito por natureza. Todos esses links vão estar aqui na descrição. Então, depois do vídeo, você faz a sua meditação e você também pode ter acesso a esse ou a esses outros links. Bom, hoje nós iniciamos com o chakra coronário. O porquê que eu resolvi fazer essa série de 7 vídeos falando sobre os 7 chakras? Porque esses são os principais chakras. Nós temos zilhões, né? Cada poro é um chakra diferente. Mas esses 7 chakras que começam no topo da nossa cabeça, que é o coronário que nós vamos falar hoje, e vai descendo o frontal, o laríngeo, o cardíaco e assim por diante, até chegar no último chakra, é como a gente, de forma energética, se relaciona com o mundo. Como a gente coloca aqui nesta realidade a nossa experiência, o nosso propósito, como nós nos desafiamos e olhamos para os desafios que chegam nessa realidade, para que a gente consiga evoluir, passar pelos desafios, porém sem se desestruturar, sem paralisar. E os chakras, eles estão diretamente relacionados a como nós nos relacionamos com o mundo externo, que são esses 7 principais chakras. Por isso que eu resolvi abordá-los inicialmente, para que a gente tenha esse esquenta e consiga entender como que o campo energético está influenciando na nossa realidade. Geralmente, quando nós falamos de chakras, as pessoas entendem que uma pessoa que tem os seus chakras em equilíbrio é uma pessoa zen, que não tem problema, que é o alecrim dourado, que a vida flui como se fosse um rio. Não, não é. Os chakras, eles estão muito mais relacionados a como você enfrenta os desafios que surgem diariamente.
Porque se você tem qualquer expectativa de melhora na vida, se você tem qualquer sonho, se você quer tirar qualquer projeto no papel, do papel, você precisa estar minimamente equilibrada para que você consiga colocar isso em prática, para que a procrastinação não te pegue, para que a ansiedade não te pare, para que o medo do fracasso não te deixe paralisado, para que todos esses medos e receios e dúvidas que todo mundo tem quando vai tirar um projeto do papel não seja um sabotador. Seja, ok, eu tenho uma ansiedade com o resultado, mas eu consigo lidar com ela quando chegar o resultado. Aí a gente vai ver quando chegar o resultado. E isso é um chakra, um campo energético equilibrado. É você ter consciência que você vai entrar em um processo, que você vai sair desse processo e que independente do resultado do processo, você continua sendo você. Essa é a grande diferença. Você não depende de nada externo para se satisfazer, para estar presente, consciente, para se sentir plena, conectada com o todo, com o seu sagrado, seja lá ele qual for, isso indifere. O nosso campo energético, ele faz exatamente isso. Ele nos conecta ao sagrado e manifesta o nosso propósito, também seja ele qual for, e propósito não está somente relacionado à espiritualidade, e como nós manifestamos esse propósito aqui na Terra. Vocês já devem ter ouvido em algum lugar, ou lido em algum lugar, tudo o que está no céu, assim é na Terra. Os chakras, se a gente for falar de uma forma um pouco mais lúdica, é mais ou menos assim que o chakra funciona, que os chakras funcionam. Esses 7 chakras, eles trazem como se fosse o seu propósito, que é o chakra coronário, que é o principal. A gente já vai entrar aí, eu só tô dando uma pincelada. Você recebe o seu propósito, recebe um insight divino, você pensa, você comunica, você sente e você começa a manifestar até materializar aquele propósito. Vamos colocar que o chakra é como se fosse o canal, onde você recebe aquela ordem, e aí, conforme todos esses chakras estando alinhados, você vai recebendo, manifestando, até que a gente consiga materializar aquele propósito, aquele projeto, ou aquela ideia que chegou em algum momento na sua cabeça. Isso é uma forma, obviamente, muito simples de explicar o porquê que é importante que esses chakras estejam equilibrados. É claro que dentro dos tratamentos, dentro dos cursos, dentro das imersões, a gente aborda com muito mais profundidade, mas não faz sentido eu ficar abordando aqui com tanta profundidade, porque senão vai ficar mais cansativo do que interessante. Hoje nós vamos falar primeiramente do chakra coronário. O chakra coronário, ele é responsável pela nossa conexão com o sagrado. Ele é responsável por algumas glândulas, por exemplo, como a glândula pineal. Ele é responsável por nos trazer clareza, ele é responsável por nos manter conectada com uma verdade maior. Ele é responsável por manifestar a leveza na nossa realidade e fazer com que a gente se sinta pertencente a algo. Esses são, vamos colocar que sejam os principais, tá? Que é o que mais nos afetam. Quando esse chakra coronário está em desequilíbrio, a primeira coisa que acontece é a desconexão com o sagrado. Você não se sente mais pertencente a nada, você não se sente mais apoiada por nada, você perde a fé, você se sente um nada aqui na Terra, simplesmente, o que eu vim fazer aqui? E agora o que é que eu faço? Você se sente perdida, não tem clareza com os seus propósitos, não sabe qual é o seu propósito perde o sentido, e aí você vai meio que sendo jogada de um lado e para o outro sem saber o que fazer. Conforme esse chakra vai se desequilibrando
e não acontece o equilíbrio novamente, ele pode chegar a trazer sintomas físicos. Então, ele pode trazer problemas endócrinos, ele pode trazer problemas de muita enxaqueca, ele pode afetar ouvido, pode afetar olhos, pode afetar alguns outros órgãos do seu corpo que estão diretamente relacionados ao chakra coronário. O chakra coronário, ele é localizado bem no centro da nossa cabeça. É como se fosse a moleira, que falam que é o último lugar que fecha no bebê. É exatamente ali que ele está. Ele geralmente é apresentado como uma flor de lótus e é realmente o chakra que nos mantém ligado à nossa espiritualidade, ao nosso sagrado e como você coloca na terra, aqui na matéria, a sua relação com o sagrado. Quando eu falo para você que os chakras eles são responsáveis por como a gente se relaciona com o mundo, se você é uma pessoa conectada, e isso não tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com autoconexão, autopercepção. Se você é uma pessoa conectada, se você é uma pessoa que está com o seu campo energético em harmonia, automaticamente muita coisa vai chegar em você e vai voltar. Como, por exemplo, medo do julgamento. Se você está conectada com o seu propósito, e você sabe que você vai viver um processo, que você, para chegar no ponto A, você vai ter que fazer uma jornada, automaticamente você se prepara para isso. E quando você se prepara a partir de um propósito, a partir de uma conexão, essa jornada ela se torna mais leve. Ela não vai ser uma jornada penosa, por mais difícil que seja. Não tô falando de facilidade especificamente. Eu tô falando de peso. Por mais difícil que seja, ela não vai ser pesada. Ela vai ser uma construção, ela vai ter alicerce, ela vai ter a base para que a coisa comece a aparecer da forma que você deseja manifestar. Você não tem mais tanta necessidade de controle do que vai vir depois, essa necessidade de controlar o resultado final, de que tem que ser da forma que eu quero, ela acaba se dissolvendo e acaba facilitando a sua relação com você, porque você começa a se perceber, você começa a se observar, e quanto mais conectada você está, mais fácil torna-se a sua jornada. Quando eu falo de facilidade, é preciso que a gente tenha uma atenção muito grande, que eu não tô falando de que você vai equilibrar um chakra e amanhã a sua vida vai se transformar da água para o vinho e você vai ficar milionário. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você. É tudo dentro. Porque quando a gente começa a arrumar por dentro, a parte de fora ela se arruma sozinha. Quantas vezes você já deve ter visto, já deve ter presenciado pessoas que estavam com a vida totalmente bagunçada, com dívida, sem emprego, sem trabalho, o caos na terra, e começaram a trabalhar o seu campo de alguma forma, não necessariamente comigo ou com as técnicas que eu utilizo, mas começaram a trabalhar esse desenvolvimento emocional, espiritual, energético, e a vida começou a andar novamente. Existem bloqueios, existem situações que precisam ser tratadas, porque senão elas vão começar a se refletir no plano físico, elas vão começar a manifestar essa vibração negativa, esse desequilíbrio, essa desarmonia, ela vai começar a ser refletida aqui no seu plano físico. Se você é uma pessoa que está desconectada, que está fora da presença do seu sagrado, fora da presença de quem você é, fora do seu propósito, você não vai conseguir ser uma pessoa coerente, você não vai conseguir chegar em algum lugar, participar de algum evento, desenvolver um novo projeto sem estar reclamando, sem estar pesada, conseguir fazer, não, gente, vai dar certo, calma, é processo. Você não consegue. Uma pessoa que está em desequilíbrio parece que tem um urubu em cima dela, uma nuvem negra,
e que o mundo inteiro está sobre o sol e ela está debaixo dessa nuvem negra. Nada para ela funciona, nada para ela dá certo. Até o que tinha para dar certo deu errado. Até o que tinha para dar errado deu mais errado ainda. E é assim que acontece quando nós estamos em desequilíbrio energético. Eu nem entrei ainda no emocional, porque o campo emocional a gente tem que falar um pouco mais demorado, mas o campo energético é mais simples de se perceber, de entender como funciona. Quando você está conectada, vamos colocar com o seu propósito, automaticamente tudo que você vai enxergar é algo para colocar aquele propósito manifestado. Quando eu falo de propósito, lembrando, não estou falando de espiritualidade, estou falando de propósito de vida. Se você quer ser uma enfermeira, se você quer ser médico, se você quer ser professora, se você quer ser advogado, se você quer ser cabeleireira, abrir um salão, é o seu propósito, seja ele qual for. Quando você está conectada com o seu propósito, você acorda bem, você passa pelos desafios sabendo que você está passando por aquilo, por algo maior. Você consegue desenvolver novas habilidades, mesmo que para desenvolver essas habilidades você tenha que abrir mão de outras coisas, por exemplo, de algum momento de lazer. Mas você sabe que você está construindo algo para o seu propósito. Então você se dedica e você não fica infeliz em se dedicar a esse passo. Você vive aquilo, experiencia e sabe que aquilo vai te ajudar a chegar em um lugar melhor. É como se você estivesse construindo a sua própria escada. Você consegue fazer essa escada e subir esse degrau sem sofrer. Essa é a diferença de quando você está em harmonia. Quando você está desconectada do seu propósito, que você levanta e tem que ir para um trabalho que você não gosta, para um lugar que você não quer, que você não se sente mais bem, parece que tudo caminha ruim, naquela mesma vibração negativa. Você levanta de cara feia, sai de cara feia, fica mais cansada, porque não é aquilo que você quer, não é aquilo que você está buscando, não é aquela vida que você vai ter. E você se conecta a uma vibração negativa. Automaticamente, o que você vai experienciar na sua vida é tudo que combine com aquela vibração. Quando você está numa vibração positiva, automaticamente você começa a se conectar tudo que está dentro daquela vibração, ou seja, melhores oportunidades, melhores propostas, melhores processos, uma jornada melhor, mais plena e mais leve. Eu já quero que vocês tenham em mente que todos os nossos canais energéticos, todo o nosso campo emocional, ele está diretamente relacionado a como a nossa vida aqui fora é manifestada. Como eu me relaciono com o mundo está 100% relacionado àquilo que eu vibro e àquilo que eu sinto. Porque aquilo que eu vibro e aquilo que eu sinto é aquilo que eu faço. Então, se você está em desequilíbrio energético, em desequilíbrio emocional, automaticamente o que você vai fazer, viver e experienciar, experimentar aqui nesta realidade será também em desequilíbrio. Aquelas pessoas que ganham muito dinheiro e de repente perdem tudo. Aquelas pessoas que começam uma puta jornada profissional e de repente se desencontram. Eu já passei por isso várias vezes. Eu cheguei em momentos em que eu ia virar a chave, mas eu me paralisei. E somente depois que eu uni equilíbrio emocional e equilíbrio energético é que eu consegui voltar a dar os passos. Só que esses passos, eles não são passos, não é uma corrida. Hoje eu sei que eu preciso dar um passo de cada vez, que eu preciso movimentar um campo de cada vez e que fazer tudo ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. A gente precisa olhar para trás em algum momento e lembrar de tudo que a gente foi e que hoje a gente não é mais. E tentar entender o porquê que eu não sou mais. E isso está no seu campo emocional. Você tem que olhar como que você se relaciona com a vida e qual energia que você está colocando na vida. Como que você acorda de manhã, como que você se relaciona com as pessoas que você convive, como que você se relaciona com o seu trabalho. Aí você consegue
perceber se você está em equilíbrio ou em desequilíbrio. Isso é muito fácil. Se você tá tendo bons resultados, se você, por onde você passa, você deixa boas lembranças, provavelmente você está em equilíbrio. Agora, se você passa e deixa um rastro de destruição, os seus resultados são ridículos, você não consegue manifestar absolutamente nada, existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio nunca vai ser fora. Esse desequilíbrio, ele sempre começa dentro. Assim, você também precisa começar a equilibrar dentro para poder equilibrar o lado de fora. Essa coisa de sinta-se bonita por fora, finja e uma hora você acredita, para mim é balela. Porque do mesmo jeito que você acredita, qualquer coisinha vai fazer você desacreditar, porque não se tornou verdadeiro. É só um conto, é só uma fuga, uma ferramenta que você pode usar temporariamente. É claro que para um dia você consegue utilizar uma ferramenta assim e ela vai surtir efeito, mas ela não vai surtir efeito a longo prazo, porque a raiz energética, a raiz do bloqueio energético, a raiz do bloqueio emocional continua lá. Então isso vai continuar te atrapalhando. Ela pode se enfraquecer e depois fortalecer novamente, mas ela vai continuar ali. Ela só vai se dissolver quando você enxergar, quando você entender qual é a causa. E a partir daí, você conseguir olhar e falar: não, agora eu sei o que é, eu sei como desbloquear, eu sei como liberar, e a partir daqui eu posso caminhar diferente. Ela vai aparecer em alguns momentos? Ela vai aparecer em alguns momentos. Porque essa coisa de elimine crenças não existe. O seu padrão de crença, ele nunca vai ser eliminado. Só que você pode colocar crenças mais fortes no lugar. Então, automaticamente, quando você entra em equilíbrio com o seu propósito, você consegue trazer novas crenças, crenças positivas, crenças fortalecedoras, crenças que te coloquem no movimento de ação. E não adianta você ficar tentando e esperando uma fórmula mágica. É exercício, é técnica, é conexão, é se perceber, é se aceitar, é se respeitar, é um monte de para você. Um monte de coisa só para você. Porque quanto mais bem relacionada você estiver com você, melhor você vai se relacionar com o externo. O coronário, quando ele está em um desequilíbrio, que ele já começa a ser um pouco maior, ele começa a trazer uma infinidade de sintomas físicos. Eu não decoro todos, porque eu não decoro, mas eu salvei aqui. Deixa eu até pegar, porque os sintomas físicos do coronário, oxe, eles são sintomas que eles conseguem te desequilibrar emocionalmente. Ó, esses sintomas emocionais: isolamento, sensação de vazio, perda de fé, dificuldade em confiar na intuição, excesso de racionalização, fuga da realidade, espiritualidade exagerada. Sabe aquele povo que tudo é espiritual? Eu já fui assim, viu? Que tudo é espiritual, que nada é erro seu. O erro é do espiritual, é inveja, é qualquer coisa que mandaram pra mim, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre nada. Os sintomas físicos, que aí ele começa a ficar, esses sintomas emocionais e mentais, eles se tornam presentes e com mais frequências e automaticamente a gente começa a criar sintomas físicos. Dores de cabeças constantes, insônia, aquele sono que você deita e você acorda no meio da madrugada e não consegue dormir mais, tontura, problemas neurológicos, problemas endócrinos. Um desequilíbrio endócrino é muito comum em quem está com o coronário muito desequilibrado. Excesso de cansaço mental, falta de memória, confusão, doenças emocionais, como por exemplo a dermatite bulhosa, ansiedade, procrastinação, quase esqueci de falar desses. Eles começam a surgir a partir do momento que você já está há um tempo maior com o desequilíbrio do seu chakra coronário.
Existem formas simples de se equilibrar o chakra coronário, existem formas mais complexas, existem formas que vão ser muito rápido e existem formas que serão muito lento. Depende de quem você faz esse equilíbrio? Não. Depende pura e exclusivamente de você. É o quanto que você se dedica para que você consiga trazer o equilíbrio, porque equilibrar o seu campo energético, o seu campo emocional é um exercício diário. Há algum tempo atrás, eu passei por uma situação financeira muito complicada. E eu achei que eu não fosse sair daquela crise. E todo mundo falava pra mim, não tem sentido, você vai sair, se acalma, aquela coisa toda, né? Todo mundo tentando te motivar. Eu tinha todas as ferramentas. Eu já sou terapeuta há um bom tempo. Eu tinha todas as ferramentas. Eu tinha puxão de energia, que eu faço hoje com os meus clientes. Eu tinha como conversar com o problema através de liberação emocional. Eu tinha como entender o porquê que eu entrei naquele problema, o porquê que eu me conectei com aquilo. E tudo que eu fazia era deitar e ter autopiedade de mim mesma. Me tornei uma vítima. E aí eu fazia uma meditação e a primeira coisa que eu saía da meditação era: não aconteceu nada. Eu comecei a inventar uma expectativa, mesmo sabendo que aquela expectativa era impossível de ser atingida, mas que ia ter uma cura imediata, ia ter uma transformação imediata. E não é isso que acontece, né? O que acontece é que as coisas vão se resolvendo, você vai se equilibrando, você vai se harmonizando, vai expandindo novamente e começa a se conectar com outras coisas, com coisas melhores, inclusive com a solução daquele problema. Mas eu dormia e acordava me lamentando por aquilo ter acontecido comigo. Era uma autopiedade, um vitimismo, e fazer o que eu tinha que fazer, eu não fazia. Então eu fui pela forma mais difícil e mais lenta. Porque eu trabalhei o meu energético, mas o meu emocional eu desgastava ele diariamente. É por isso que eu falo que existem várias formas de se trabalhar o seu campo energético. Depende do quanto que você está disposta a realmente promover e viver uma transformação na sua realidade. Aí vai depender de você. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links com o áudio para equilíbrio do seu chakra coronário. Eu vou deixar o link para atendimento individual e eu vou deixar também o link para o tratamento coletivo. Além disso tudo, ao final dessa série, eu vou disponibilizar um e-book. Então, você também vai ter, ao final da série, um e-book com todos os áudios, com todos os sintomas físicos, emocionais e mentais de desequilíbrio de cada chakra e como você pode harmonizar esses chakras de uma forma rápida, simples e muitas vezes de forma gratuita. Basta você realmente se dedicar ao seu processo, tá bem? Espero que você tenha gostado. Gostaria muito que você pudesse compartilhar esse vídeo com pessoas que se interessam pelo mesmo tema, que talvez seja contribuição para elas, assim como foi para você e também como foi para mim quando eu estive do outro lado. Um beijo e até o próximo vídeo.